Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero meditar numa passagem que fica aqui em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos meditar a partir do versículo 33, que tem o título na minha Bíblia chamado Do Jejum. Aqui nesse versículo 33, Jesus vai tratar de um tema específico, mas anterior um pouco ao falar do vinho, ao falar dos odres, Jesus vai estar realizando vários milagres. Nós temos aqui no versículo 12 a cura de um leproso. Nós temos aqui no versículo 17 a cura de um paralítico de Cafarnaum. Nós temos aqui logo no 27 a convocação de Levi. E nós temos aqui no versículo 29, Jesus come com os pecadores. Então, Jesus já vem realizando vários milagres e tem aqui vários desconfortos e questionamento dos fariseus. Eles já vêm observando Jesus e questionando a conduta dele. Nós sabemos aqui que no versículo 29, um pouco anterior ao 33, ao qual nós vamos ler, Jesus ele vai até a casa de Levi e ele vai cear com Levi, né? E nessa ceia, né, a mesa tem ali vários pecadores e publicanos. Então aqui os fariseus, eles já estão muito incomodados com a atitude de Jesus, né? Porque a gente sabe que os publicanos, para os judeus, eram os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, eles eram comandados pelo Império Romano. Então, os impostos que eles cobravam dos judeus eram impostos indevidos. Na verdade, eles cobravam sempre um pouco a mais, porque esse a mais, os próprios cobradores podiam ficar com essa parte. Então, as cobranças deles eram indevidas. Então, os judeus meio que não se misturavam com os publicanos. Os judeus eles viviam muito dentro da sua, vamos dizer assim, da sua panelinha religiosa. Então, ver Jesus junto com os publicanos e os pecadores era uma afronta para os judeus. E aqui nós temos no versículo 33, Jesus dando 3 exemplos para que eles pudessem entender o que está acontecendo. E aqui Jesus disse, versículo 33 de Lucas 5, disse-lhe eles, os discípulos de João, os judeus falando, tá? Disse-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, e os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhe disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias sim jejuarão. O que está acontecendo aqui já nessa primeira parte? Os judeus, queridos, eles viviam em todas possíveis práticas da lei, né? Então, eles oravam 3 vezes ao dia, eles liam a Torá diariamente, eles jejuavam 2 vezes por semana, que o dia correto era a segunda e a quinta-feira, né? Fora os outros jejuns esporádicos. Eles tinham o Shabat, que era ao sábado, eles tinham as idas ao templo, as festas anuais, as práticas, né, de santidade, que incluíam o dízimo, a oferta, a circuncisão. Então, eles viviam todo um ritual religioso. E aí, de repente, ele vê Jesus com os seus discípulos festejando. E aqui Jesus usa uma analogia para explicar para eles o que estava acontecendo. Ele diz assim, podem o noivo, enquanto está em festa, jejuar? Ele estava deixando bem claro que ele era o noivo, que ele era o Messias tão esperado. Então, enquanto o Messias estava aqui, era tempo de festa, era tempo de alegria. E aqui os judeus, eles se esforçavam para não entender ou não queriam entender, ou para eles aquilo tudo era tão absurdo que eles não conseguiam acreditar. Por isso que todo momento eles queriam matar Jesus, achar uma forma para eliminar Jesus, porque o que Jesus dizia para eles era uma afronta. E Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão em festa e não em luto. Sabe, queridos, ele fala, tempos virão em que o noivo será tirado e aí jejuarão. E é esse tempo a qual nós estamos vivendo agora, a partir do livro de Atos, é o tempo da igreja. Então, naquele tempo ali não era para jejuar, porque eles estavam em festa, mas agora sim nós podemos jejuar novamente, porque o noivo foi tirado e nós precisamos estar sensíveis e nos santificar e mortificar a nossa carne para escutar a voz do Senhor. E continuando aqui no versículo 36, também lhe disse uma parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois a rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Jesus estava dizendo assim, eu não vim consertar algo.
Jesus estava vindo, queridos, com uma nova aliança. Agora, a lei antiga era a velha aliança. Jesus vinha trazer uma nova aliança e nessa nova aliança não teria como haver remendo. A roupa velha não poderia ser costurada à nova. Jesus não queria remendar nada. Jesus queria dar vestes novas. Se costurar a veste velha com a nova se arrebentará. Porque quando ela lava a primeira vez, pensando aqui numa analogia comum, quando a roupa é lavada pela primeira vez, ela encolhe. E ali, estando remendada com uma roupa velha, iria se romper. Jesus estava usando uma analogia comum para dizer: eu tenho vestes novas. Não é mais como era antes. Foi bom enquanto durou, mas agora eu tenho vestes novas, eu tenho um novo tempo, eu tenho uma nova maneira de viver. E esse jeito é muito, muito melhor. Mas eles estavam com o coração fechado, eles estavam com a mente cauterizada, eles estavam muito ligados à religião, à religiosidade, aos dogmas, à doutrina, ao jeito de viver, que eles não conseguiam ver o novo que estava chegando, que o Messias havia chegado e agora era tempo de vestes novas. Continuando aqui no 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos conservam. E ninguém... Vamos parar aqui no 38. O odre, queridos, representa o coração. O coração deles estava endurecido. Não tinha como colocar o vinho novo num odre velho, porque o odre iria se romper. O vinho novo, queridos, ele passa por um processo de fermentação e ele precisa de um odre novo para sustentar a fermentação. Se o vinho novo é colocado num odre velho, o odre velho ele não tem mais elasticidade e quando o vinho novo fermentar, aquele odre velho não vai sustentar. A fermentação traz expansão, o vinho novo tem expansão e o odre velho não pode sustentar. Deus estava vindo, queridos, com um vinho novo, com uma nova maneira de viver, de congregar, de ver, queridos. Ele era o próprio Deus encarnado ali diante dos olhos deles, mas eles não conseguiam ver, não conseguiam enxergar. Eles estavam ali vinculados ao vinho velho, vinculados às tradições de Moisés. E tudo bem até ali viver daquela forma, mas Jesus vinha trazer uma vida de dentro para fora, não mais uma vida de fora para dentro, porque aquela vida era uma vida de aparência. Então eles jejuavam sim, eles oravam sim, eles cumpriam todos os rituais sim, mas tudo era algo de fora para as pessoas verem, não era algo do coração. Não era algo de dentro para fora, algo verdadeiro, algo genuíno, algo por amor, mas era algo mais para aparecer. Era uma aparência de religiosidade, era uma aparência de santidade. E Jesus veio para dizer: chega dessa aparência, agora precisa ser de dentro para fora. Por que as pessoas que aceitaram Jesus não eram ali de toda aquela comunidade religiosa? Porque as outras pessoas elas estavam com o coração quebrantado e contrito para receber e aceitar. Ali quem aceitava era a prostituta, era o cobrador de impostos, era o pecador, eram pessoas que não estavam ali dentro daquela bolha, daquela panelinha que só via neles a santidade. Na verdade, eles eram, queridos, bonitos por fora, em suas roupas, em suas aparências, mas por dentro, como mesmo Jesus disse, eles eram sepulcros caiados, eles eram fétidos. Porque eles viviam uma vida de aparência, não tinha amor naquilo que eles faziam. E Jesus veio trazer a nova lei, a lei do amor. O amor é de dentro para fora, o amor não dá para ser fingido. O amor não dá para dizer que ama, o amor não dá para fingir que gosta. Você pode até fingir, queridos, mas não há unção no fingimento. A unção vem a partir de algo que é genuíno, verdadeiro. E Jesus estava vindo agora a dizer: ok, vocês podem continuar orando, vocês podem continuar jejuando, mas eu quero que vocês entendam que não é mais por um ato para as pessoas verem ou para demonstrar algo. Agora eu quero que vocês façam isso de dentro para fora, como um ato de reverência, de honra e de amor. Não vai mais funcionar só por aparência. A partir de agora precisa haver amor envolvido. E eles não estavam prontos para receber. E veja aqui no 39, o que diz: e ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Sabe o que isso mostra? A resistência humana. Veja, mostra uma nostalgia com o velho. Quantos de nós, queridos,
Deus nos apresenta um novo tempo, Deus nos apresenta uma nova estação. Talvez o Senhor nos faz congregar em outro lugar, porque você mudou de cidade, mudou de país, ou não consegue mais congregar e Deus te apresenta uma nova igreja, mas essa igreja ela é diferente, eles têm hábitos diferentes. E eu não estou falando aqui, queridos, de heresia, não, eu estou falando de igreja bíblica. Mas você está tão apegado ao jeito, à forma do outro, que você acredita que só vai funcionar se for daquele jeito. Sabe o que é isso? É a mesma coisa dessa fala. O vinho velho é excelente, bebe o novo, mas fala que o velho é excelente. É um coração endurecido, é uma resistência humana. Deus está apresentando algo novo, Deus está te dando algo novo. Deus está te apresentando um vinho novo, uma nova maneira de viver, de estar, de ser, mas você está dizendo, antigamente era melhor. Daquela forma que fazia era melhor. Quando eu era criança era melhor, naquela igreja era melhor, aquele pastor era melhor. Odre velho, roupa velha. E para que você receba o vinho novo, precisa estar com odre, o coração novo. Para que você receba a roupa nova, precisa jogar fora a velha. Não se apegue, queridos, às velhas práticas. Não fique nostálgico pela maneira antiga de viver o Evangelho. Se Deus está te apresentando algo novo, se Deus está te dando uma nova liderança para você se submeter, se Deus está te apresentando, queridos, às vezes você está estudando a palavra, você está fazendo um curso de teologia, ou seja lá qual for, e você está vendo outras maneiras de ver o Evangelho, e eu não estou falando aqui de heresia, amém? Mas você está com o coração endurecido e você fica ali duvidoso, arrogante, orgulhoso, duvidando de tudo. A Bíblia fala que os puros verão ao Senhor. Para que a gente possa ser alcançado pelo amor e pela misericórdia, às vezes temos que receber as coisas como uma criança, com o coração de uma criança, com a pureza de uma criança. Por que uma criança ela recebe com tanta facilidade, ela se abre ali e Deus derrama sobre ela? Porque ela está com o coração puro, sem julgamento. Ela está ali só para receber. O Senhor hoje, nessa tarde, quer quebrantar o teu coração endurecido e quer te apresentar o vinho novo. Mas da tua parte o que precisa acontecer? Jogar fora a roupa velha, jogar fora o odre velho e receber o odre novo, receber a roupa nova, para que Deus possa derramar sobre você o vinho novo. Há uma nova estação, há um novo tempo, há coisas novas da parte de Deus, há unção nova, unção fresca, há dons para ser derramado, a qual você nunca experimentou, há variedade de línguas para que você possa experimentar, mas para isso você precisa quebrantar o teu coração e ser humilde para receber a forma que Deus quer fazer. Amém? Seja abençoado, meu querido, e cresça e avança no amor do Senhor.